É muito emocionante receber um aplauso de um público. É o meu dever, eu me sinto que eu tenho um dever de levá-los a um lugar onde eles esquecem um pouquinho sobre a vida deles e entrem em um mundo, um pouquinho de uma fantasia, de uma magia, aonde eu posso levá-los. A mesma esperança que eu estou dando para eles, o público também está me devolvendo de volta com um aplauso. Marcelo Gomes é um bailarino brasileiro que fez do palco a sua casa no mundo. Nascido em Manaus e criado no Rio de Janeiro, descobriu o balé ainda menino. Aos 13 anos, ganhou uma bolsa para estudar no Harvard Conservatory, na Flórida. Pouco depois, conquistou o Hope Prize no Prix de Lausanne, na Suíça, e seguiu para a renomada Escola da Ópera de Paris. Em 1997, a convite do diretor artístico do American Ballet Theatre em Nova York, passou a integrar a companhia, onde permaneceu por 2 décadas e chegou a primeiro bailarino. Sua técnica refinada, força interpretativa e presença cênica marcante o tornaram referência nos balés de intensa carga dramática. A trajetória de Marcelo também se firmou na Europa. Foi primeiro bailarino, ballet master e diretor do Semper Oper Ballet em Dresden, na Alemanha, onde aprofundou seu olhar artístico e sua experiência de liderança. Mais recentemente, assumiu a direção de ensaios do Wiener Stadtballet na Áustria, ampliando ainda mais a sua influência na cena internacional da dança. Marcelo Gomes transformou técnica em narrativa e presença em poesia. Para ele, a dança não conhece limites. É sempre um convite para novas descobertas. Eu nasci em Manaus, né? Os meus pais, eles sempre tinham muitas festas em casa, tinha sempre muita música, muita dança acontecia à noite, assim. Então, eu acho que eu sempre vi as pessoas dançando ao meu redor. De Manaus, meus pais decidiram que talvez seria uma boa ideia se mudar para o Rio de Janeiro. Com 5 anos de idade, eu fui para lá e viramos como uma família meio que carioca também. A minha irmã começou a dançar no Rio de Janeiro, mas um belo dia eu fui pegar a minha irmã, né, trazer ela de volta para casa. E no segundo andar de onde tinha essa aula, havia uma aula de teatro musical da uma professora que se chama Maria Lúcia Prioli. Aí ela me convidou para entrar na aula, eu entrei, comecei a dançar, acho que uma música da Madonna, uma coisa assim, né? E me apaixonei, assim, pela dança. Aí eu fui correndo para casa e falei que eu queria dançar e eles aceitaram. Depois, um pouquinho mais adiante, veio o balé clássico. Eu fiquei com a Maria Lúcia Prioli uns anos, né? E eu acho que uns 2 anos. E em uma dessas apresentações de balé, de dança, né, que ela montava, veio uma professora, uma ex-bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que se chama Helena Lobato. E ela me viu e falou para meus pais que eu provavelmente tinha um físico apropriado para balé, que ela poderia desenvolver. Aí ela, junto com o filho dela, a gente tinha aula privada, só com a Helena e o João. E depois dessas aulas, ela dava almoço pra gente, a gente ia pra casa dela, ela mostrava vídeos dos grandes bailarinos, de Nureyev, do Julio Boca, Fernando Burrones, Baryshnikov. Então, eu tive acesso a um mundo deles
né? Muito rapidamente, muito cedo. E eu ficava muito ansioso para voltar no estúdio e tentar, né? Tentar os saltos, tentar as piruetas que eles estavam fazendo. Ela falava, calma. Eu conheci Marcelo Gomes quando ele me foi trazido na minha escola por Helena Lobato, que era bailarina do Teatro Municipal. Helena estava dando aulas para o Marcelo e veio me dizer que não sabia mais o que ensinar e que achava que o menino tinha muito talento. Marcelo tinha 10 anos. Nós nos ocupamos dele, ele entrou na escola e Mr. Doyle, nosso maître de ballet, ficou encantado com Marcelo. Marcelo tinha todos os dons para ser um bailarino. Então, foi um grande momento, assim, no Rio de Janeiro, porque eu estava em uma das melhores escolas de balé e um privilégio, né? Uma escola lindíssima da Gávea, que ela proporcionava um ensino francês, né? Também, e trazia muitos professores franceses para dar aula para a gente. A gente tinha muito acesso ao Cubalé, né, que é da Alice Alonso, Laura Alonso, vinham sempre, então, e também a conexão com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma das minhas partners, né, Mariana Dias, que fez uma carreira maravilhosa na Alemanha também, mandou um vídeo de audição para uma escola do exterior nos Estados Unidos, em Boca Raton, Flórida, que se chama Harrod Conservatory. E os diretores de lá aceitaram ela, mas eles queriam saber quem era o menino no vídeo, dançando junto com ela. E na época eu era muito novo ainda, eu tinha acho que uns 12 anos de idade. Então eu não podia nem ir para high school ainda, não podia nem entrar na escola. Aí ela foi para a escola e eu esperei mais um ano e depois eu fui no ano seguinte. Um internato maravilhoso, com uns quartos que eram lindíssimos, assim. Parecia que eu estava numa Disney, assim, de balé, né? E passei 3 anos nessa escola. E foi um impacto muito grande, porque a gente deixar um filho com 13 anos no internato, é um internato muito rígido, só fica lá quem faz junto o high school e tem que passar senão não continua. O conservatório preparou o Marcelo para o Prix de Lausanne. E lá ele ganhou o prêmio Hope. E esse prêmio, o que era? Uma bolsa de estudos com grana para a escola do Ópera de Paris, para a escola, onde ele ficaria lá 1 ano. Então estava tudo pronto para eu ir para a Ópera de Paris e eu estava em transição, assim, dos Estados Unidos ao se mudar para a Europa, para a França. E eu vim para o Rio de Janeiro, passar um pouquinho de férias, mudar as minhas malas e tudo mais. E o American Ballet Theatre estava no Rio de Janeiro fazendo uma turnê com La Bayadère. Eles estavam procurando por uns extras, né? Umas pessoas que ficam no palco. Então eu me ofereci. Eu estava com o período perfeito antes da minha viagem para os espetáculos no Rio de Janeiro. Aí eu fui um dos monks lá, um dos padres que entravam. Me apaixonei pela companhia.
Eu tinha 16 anos de idade. Me ofereceram um contrato, coach baile, queriam que eu jáisse para turnê para São Paulo, com a companhia. E aí eu fui correndo para casa, falei para os meus pais, ok, cancela a Ópera de Paris, a gente não vai mais, amanhã tudo cancelado, liga para eles, porque eu ganhei o contrato com o American Ballet Theatre. Aí eles viraram para mim e falaram, não, você vai para a Ópera de Paris, tá tudo combinado. A gente fez todo um recurso, a gente vendeu móvel, a família se esforçou bastante, a gente pediu ajuda da nossa tia também, então, que veio com a gente até nossa tia Emina. Aí eu fiquei, muito indignado, assim, não acredito que eles recusaram essa oportunidade. Mas eles estavam certos. Foi uma das melhores experiências, assim, da minha vida. As aulas eram muito teóricas, né? Eles se preocupam muito com pôr de bras e com o trabalho de pé, né? E eu cheguei com a minha personalidade brasileira, né? Tentando sambar um pouquinho nas minhas aulas. Eles falaram, vamos acalmar, porque você sempre vai ter esse lado artístico. Por que a gente não foca um pouquinho mais na sua técnica, né? E isso foi um aprendizado muito maravilhoso que eu tive para minha formação, realmente. Eu queria muito ter ficado na Ópera de Paris, eu tinha muita vontade, mas naquela época eles davam um contrato mais para os franceses. Aí eu voltei para Nova York com 17 anos. Foi muito bom também, porque o American Ballet não quis que eu fizesse a audição de novo, tinham confiança, né, que eu trabalhei bem, né, durante aquele ano. E aí eu voltei em 97 para os Estados Unidos, para Nova York, como corpo de baile do American Ballet. Depois da escola, né, a gente começa uma vida profissional que, assim, é uma mudança muito grande, né? Você passa a ser primeiro bailarino na sua escola para a última linha do corpo de baile, numa companhia grande de 60 bailarinos. Quer dizer, como é que você faz a sua marca ali, né? Nos primeiros 6 meses foi tranquilo, aí eu tive a oportunidade, me chamaram para aprender o Tchaikovsky Pas de Deux, né, de Balanchine. E foi com um bailarino Lachimot, e aí eles me chamaram para fazer esse espetáculo. Por 3 anos eu fiz balés de principais, solista, corpo de baile. Principal, solista, corpo de baile. Eu estava, assim, trabalhando muito, muito, muito mesmo. Eu era muito jovem, né? E o Kevin Mackenzie, diretor, começou a falar para as grandes bailarinas, né? Como a Julie Kent, a Alessandra Ferri, a Diana Vishneva. Foram 3 bailarinas que, assim, realmente eu comecei dançando com elas. Paloma Herrera. E
eu acho que ele falou para elas, olha, eu tenho um bailarino aqui, jovem, com uma promessa muito grande, eu gostaria que ele fizesse o Quebra-Nozes com você. Ou eu quero que ele faça Cinderela com você. Começa assim, uns balés mais, né, que são um pouquinho mais, que tem promenade, que tem pirueta, que são um pouquinho mais básicos, né? E aí eu acho que elas meio que sentiram, assim, atrás delas que eu tinha essa noção, que eu sabia colocá-las na perna, conseguia consertar alguma coisa que não foi tanto ok. Então, elas se sentiram muito seguras, eu acho, que comigo, né? E foi uma época muito incrível, porque elas eram mais experientes do que eu era, então elas me ensinaram muito. I'll never forget the first time that Kevin McKenzie asked me about working with Marcello in Ben Stevenson's Cinderella. But yeah, so that was a very special moment. I remember like yesterday, the first few steps that I took with Marcello. And it's a very gentle start to the pas de deux, 2 steps, and then she turns and leans back into his arms. And from that moment, I just remember how I felt, and this big smile came on my face, and I thought, oh, wow, this is gonna be fun. And boy, was it. Marcello has meant so much to the entire dance community, especially in the United States, but not just the United States. Basically, it's not only his incredible gifts as a dancer, his technique, his commitment, his professionalism, his drive, but it's him as a person, his generous soul, his generous spirit. He's a very, very special person. What has always stood out to me is the way that he has approached partnership. And I know that word means so much to him in his career. You know, he doesn't just support his partners, he becomes one with them. He doesn't disappear behind them, he doesn't overshadow them. Instead, he really dances with them in unison and in harmony and in complete complement of their artistry. And that kind of partnership is so rare. And it really speaks to his deep understanding of dance as a language and as a dialogue and as a shared experience. It's magical. It's magical to witness it and to experience it. Very good. I joined 1 year before Marcello, but actually my very first tour, I joined, and 2 days later I was in Rio de Janeiro, and Marcello auditioned that. So basically 3 days after I was in the company, there was Marcello, and we've really grown up together. We did our first Swan Lake together. Yeah. We've done so many ballets. It's about being in the present moment, and Marcello's such an amazing partner that it's almost like you don't have to think about the steps, and that's what ballet is about, is going beyond the steps. You know, executing the choreography, it's already there, so then you can just enjoy the story and the emotion and conveying that to the audience and sharing that moment with each other on stage. Marcello gives that to his partners, aside from his excellent dancing, which is also inspiring. Aí eu fui promovido para solista e depois fui promovido para primeiro bailarino. Aí tive uma carreira no American Ballet,
de 20 anos, que foi, assim, me sinto muito privilegiado. Foi uma carreira lá como bailarino muito bonita. Marcello, what an artist, such an inspiration to the whole dance community. I had the wonderful opportunity to work with him on a ballet I made for American Ballet Theatre. 2 ballets actually I made. I've seen him as the big principal of American Ballet Theatre doing amazing principal roles, really a star quality. So the way he does classical movement, contemporary movement, mixes the style, he really can make everything look good and excel in those. A pure artist in every essence of what the dancer is for me. So he's a great inspiration. Even I haven't worked with him for many years now. Bueno, ¿qué puedo decir de Marcelo Gómez? Hemos compartido el escenario en el American Ballet, en el Metropolitan, esa fue la primera vez que lo he visto. Y la verdad fue sorprendente. Su técnica, su calidez, su parte artística, todo lo que ha brindado y lo que siguen brindando como un maestro. Es un bailarín que tiene una técnica segura, muy fuerte y sobre todo tiene una calidez con toda la gente que por eso, bueno, se lo quiere a este querido Marcelo. Essa oportunidade de viajar o mundo foi muito impressionante para mim, porque quando o American Ballet não está em temporada, ou eles não estão ensaiando para um balé, nós temos esse momento livre, né? Então eu fui sempre convidado para viajar e para dançar com várias companhias do mundo. Royal Ballet, dancei muito na Rússia, eu fui convidado para dançar em Amsterdã, em vários lugares, e sempre tem, quando você chega lá, sempre tem aquele o que eles estão esperando de mim, mas sempre tive uma experiência muito bonita. Ensaiar com ele, dançar excepcionalmente com ele, foi um momento muito especial da minha carreira, porque fazia muito tempo que eu não vi um bailarino brasileiro com essas qualidades do Marcelo. É um bailarino intérprete muito grandioso, é uma delícia interpretar os papéis com ele, e a segurança que ele transmite a todas as bailarinas com as quais ele dança. Ele é um gentleman, um cavalheiro, e, como eu disse, é uma pessoa maravilhosa. 3, 4, connect 5, just half promenade 6, and fouette 7 and 8. Pas de bourrée 1, 2, développé side 3, 4 and 5. E aí teve uma proposta de trabalho, fui convidado para dançar numa companhia na Alemanha, no Semper Opera Ballet, em Dresden.
na Alemanha. E aí o diretor me convidou para entrar na companhia como primeiro bailarino. Aí eu falei, bem, eu acho que eu já fui primeiro bailarino de uma companhia nos Estados Unidos por muito tempo, eu acho que eu não quero repetir. Aí passaram alguns dias, eu dei aula para a companhia, acho que a companhia ficou muito feliz com a minha aula. E aí ele falou comigo de novo, ele falou, então por que você não vem como primeiro bailarino e como ensaiador da companhia? Aí comecei com a companhia, com o Semper, eu fiz o ano dançando um pouquinho, sendo ensaiador, aí depois eu deixei de dançar e aí eu comecei a ser só realmente ensaiador da companhia, dar aula para eles. E depois foi anunciado que o diretor, né, o Aaron Watkin, que me contatou e estava assumindo a direção do English National Ballet. E aí a companhia me deu esse grande prazer de ser o diretor artístico, né, durante um ano, né, de transição, e aonde foi bem interessante assim esse novo cargo, né? Eu acho que eu sempre quis saber como é realmente lidar com uma companhia desse outro lado, de uma outra forma. Tombe, écarté, balancé, and up, 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 up. Tombe, pas de bourrée, pirouette, we finish. Gosto muito de coreografar, os balés, eu acho que mais para clássicos, né? Eu tô tendo uma experiência muito em remontagem de balés que já foram feitos, mas com a experiência que eu já tive. Eu fui muito inspirado no trabalho do Killian, Nath Duato, Jorma Elo, dos Twyla Tharp, dos grandes né, mestres, Balanchine, dos grandes mestres da dança. Mas eu acho que o que eu gosto, eu recentemente remontei uma Bela Adormecida, eu fiz a minha própria coreografia para Romeu e Julieta. Eu acho que eu sempre gostei de atuar bastante e eu acho que o meu lado coreográfico assim, é mais valorizado contando uma história. When he came here to Mexico last year and choreographed for us the most incredible Romeo and Juliet. I have been part of many Romeo and Juliet productions, and I've seen many Romeo and Juliet productions, and I have to say his Romeo and Juliet is one of the best ones that there is. And his love and passion for what he does, but also his generosity as a human being, as a person, as a choreographer, made that our dancers here found in them something that they didn't even know they had in them. And I think it was a great experience for all of us, the dancers, the staff, and for Marcelo as well. Ele coreografou uma encomenda, né? Foi uma encomenda do Teatro Municipal para ele, que foi a trilogia amazônica. Então, era um espetáculo em comemoração a Vila Lobos. Ele queria tudo com muita intensidade. E ele mostrava para mim essa intensidade. Eu bebi daquela fonte, cara. Era algo surreal. Ele fazia as piruetas e ele falava, mas você... Ele fazia a pirueta com 4. Ele falava, mas eu quero fazendo 8. Porque você gira mais do que eu. Como assim? O coreógrafo, a grande estrela mundial, Marcelo Gomes, fazia a pirueta La Secon terminando com 4 e virava para mim e falava, mas eu quero que faça 8 porque você gira mais do que eu. Essa é a grandiosidade dele, assim, a generosidade dele como coreógrafo foi ímpar.
Eu me inspiro muito na música, primeiro, quando eu tenho alguma coreografia para montar. Aí eu começo, né? O que eu vejo naquela hora. Se é um padedê, se é um trio, se é uma parte para um grupo de pessoas. Eu tenho um processo que eu gosto de ir no estúdio sozinho. Eu monto em mim, no meu corpo, que eu estou pensando, umas frases, algumas coisas. Se é um padedê, eu chamo uma bailarina para poder montar algumas coisinhas. Então eu já tenho como um pouquinho de uma base antes de eu começar a ir no estúdio e criar com os bailarinos. E aí quando eu começo com os bailarinos, é a parte gostosa, assim, do processo. Eu dou o meu material, mas aí eles fazem uma outra coisa bem mais interessante do que eu estava pensando. Então aí se torna... Eu não tenho medo de que isso aconteça, porque aí realmente é uma colaboração. Agora que eu tô tendo essa conexão mais com o Brasil, né? Tá sendo, assim, um momento de conexão com as minhas raízes e com a minha família que eu não tive por muito tempo, né? Então tá sendo também um nascimento de novo, né? De uma pessoa que eu ainda tô para conhecer, parece. Mas que tá sendo muito, muito bom para minha alma. Tive um tempo agora em Manaus, em 2 semanas e meia. Conheci bailarinos que são maravilhosos. Tive a oportunidade de ser convidado para um curso de férias, né, que se chama Cultura Experience, lá em Goiás, no Basileu, França. E foi maravilhoso, assim. Vi bailarinos de todos os lugares do Brasil que vieram fazer curso de férias. Então, alguém me falou, mas Marcelo, tem curso de férias em todo quanto é lugar no Brasil. Aí eu falei, não acredito, é isso mesmo. Então eu falei, nossa, então comecei agora e quero fazer bastante mais, assim, curso de férias no Brasil também. E agora fui convidado para linda São Paulo Companhia de Dança, que me convidou para dar aula e fazer um pouquinho de coaching, né, de ensaios, quando a companhia está disponível. E eu, assim, tô muito feliz e emocionado com o nível do talento que existe aqui no Brasil, né? Eu acho que por muito tempo eu não volto e tenho, assim, uma conexão de tanto longo prazo com uma companhia de dança ou com uma escola ou com os bailarinos daqui. E é realmente, assim, eu vejo a necessidade. Eu vejo a minha necessidade de estar aqui. Eu vejo a minha necessidade de passar esse meu exemplo nesse momento agora da minha vida. Eu acho que um bailarino, um artista tá sempre tentando se encontrar. Eu acho que não importa qual época, qual temporada na sua vida que você está sentindo, eu acho que é uma constante, um constante crescimento
uma constante realização de quem você é. E eu acho isso uma coisa extraordinária da nossa arte. E aí, é claro, viver todas as emoções que o balé dá para você, o aplauso, como a gente já falou, trabalhar tanto num papel que realmente toma conta da sua vida. Isso é muito maravilhoso, isso é muito bom de viver. Não tem outra profissão que dá tanto prazer assim.